É a família cristã. Esse é o tema do segundo trimestre de 2020. E a lição que nós vamos estudar na data de hoje é a lição de número 10, caráter, a melhor herança. O nosso texto bíblico que vai servir de base para essa aula está lá no livro de Lucas, no seu capítulo 12, os versículos de 13 a 21. E o nosso texto bíblico destaque diz assim: E continuou dizendo a todos, prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. E aí eu coloquei para vocês os aspectos do caráter, lembrando que todos nós temos caráter, tanto positivo quanto negativo. O caráter ele pode ser bom ou ruim. E aí eu coloquei para vocês as características de um caráter positivo e as características do caráter negativo. Lembrando que quando Deus nos criou, Ele nos criou perfeito, mas o pecado, Ele nos tornou imperfeitos. Qual que é a definição de caráter? O caráter ele é o conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo que determina a sua conduta em relação a Deus, a si mesmo e ao próximo. O caráter, ele guia as ações, os valores e o comportamento de uma pessoa. Então, a partir desse comportamento, é que nós ouvimos falar em pessoas de bom caráter e pessoas de mau caráter. Isso é, pessoas que se doam em fazer o bem e as outras que se entregam em fazer o mal. E o caráter cristão? O caráter cristão ele é desenvolvido em nós por meio do Espírito Santo. Ele é a obra de Deus e não nossa. No entanto, a proximidade com as Escrituras e com a oração são um caminho para esse processo. Para termos um caráter cristão, muitas das vezes nós vamos contra os padrões do mundo. E como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 12:2, não se conformar ao mundo, mas transformar a nossa mente segundo a de Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre o cristão e a riqueza. A palavra de Deus nos ensina que a maior herança que podemos receber de nossos pais é o caráter. Podemos adquirir várias riquezas ao longo desta vida, todavia só saberemos valorizá-las se tivermos um caráter inclinado a seguir o que é correto. Certa vez Jesus contou uma parábola para algumas autoridades judaicas que o testavam, dizendo que um homem tinha como objetivo de vida alcançar grandes riquezas e a posse de muitos bens. Porém, ao chegar ao final de sua vida, ele tinha tudo quanto ele desejava. Mas, quando ele enfrentou a morte, os seus bens não lhe serviram de nada. Essa parábola que Jesus contou está lá no livro de Lucas, no seu capítulo 12, nos versículos do 13 ao 21. Aí eu deixei um versículo bíblico que está lá no livro de Salmos para vocês estarem refletindo um pouquinho, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho sobre o perigo da avareza. E eu inicio com uma pergunta para vocês. Do que depende a sua felicidade? Neste mundo, nós sofremos a sedução do sistema consumista em que nós vivemos. E a avareza, ela se tornou um sentimento bem comum. Um instinto de sobrevivência para os padrões econômicos atuais. Porém, nós, como verdadeiros cristãos, apesar de vivermos neste mundo, nós não pertencemos a ele. Por isso, nós não podemos nos conformar com a realidade caótica do mundo em que vivemos. E assim, por intermédio das nossas atitudes, nós devemos influenciar a sociedade e jamais deixar que a sociedade nos influencie ou transforme o nosso caráter. Lembrando que a avareza, ela nos afasta da vontade do Senhor. Ao invés de dedicar amor ao seu semelhante, o avarento dedica o seu amor ao dinheiro e às riquezas. E aí eu deixei para vocês um texto bíblico bem interessante que está lá no livro de Mateus, no seu capítulo 6, no seu versículo do 19 ao 24, que vai falar um pouquinho a respeito do que a gente estudou na aula de hoje. Aí para vocês estarem refletindo um pouquinho. E à luz do Evangelho, nós devemos aprender com a nossa família os valores de rejeitarmos a ganância, a avareza e cultivarmos um bom caráter que glorifique a Deus. E a conclusão da nossa aula de hoje diz assim: o caráter é a melhor herança que podemos esperar dos nossos pais.
que possamos aprender em nossa família todo ensinamento a respeito de uma vida de satisfação em Deus. Por isso, devemos fugir do perigo da avareza e reter um bom caráter forjado pelos ensinamentos de Deus e sob o cuidado dos nossos pais. Lembrando que a avareza é o amor ao dinheiro, isso que significa avareza. E aí eu deixei para vocês uma pequena revisão muito fácil que a gente tratou na aula de hoje, para vocês estarem fazendo aí ou sozinhos ou junto com a família. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que Deus continue abençoando a vocês, a sua família, Deus abençoe e até a próxima aula. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés, é onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há